Se você tem WhatsApp, se você está em alguma rede social ainda que existe, você provavelmente passou por essa notícia do Arthur. Se você não estava sabendo de nada, vem comigo aqui nesse vídeo que eu vou te explicar daquele jeito que a gente faz aqui no Raiz Tricolor, né? Sempre falando de Fluminense, sempre falando aquilo que aconteceu na real e sempre falando com a ética e com o respeito que os assuntos merecem ser tratados. Claro, deixa eu me apresentar aqui se você de repente não conhece aqui. Esse aqui é o canal Raiz Tricolor, sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Vamos lá, tá? Vamos só fazer um trato aqui antes, com calma. É que toda vez que eu falar teria e etc., eu apurei as situações, a gente tem vídeos publicados, etc., tem relatos, mas é simplesmente por uma situação jurídica, ok? Eu não posso vir pra cá e dizer fulano fez tal coisa, porque eu estou reportando o que foi dito e não estou com um vídeo provando o fato. Só pra poder deixar claro aqui, tá? Minha opinião, eu posso ter aí a opinião que eu quiser, mas pra retratar fato aí é outra história. Vamos lá. Madureira e Fluminense, o jogo aconteceu lá em Conselheiro Galvão, o jogo de volta das quartas de final do Sub-20 do Campeonato Carioca. O Fluminense tinha ganhado o jogo de ida, jogava o jogo de volta lá em Conselheiro Galvão, quando o Arthur, meio-campista, teria, numa reposição de bola com o Gandula, virado para o Gandula e falado, chamado o Gandula de escravo, né, na situação. E aí, o Gandula era preto, né? E aí, enfim, isso causou uma revolta ali momentânea num dos jogadores, que foi o jogador que eu citei, o Edilson, capitão da equipe do Madureira, e ele foi e teria dado uma enquadrada ali, né? Deu uma enquadrada no Arthur e etc. E o Arthur teria repetido, falando, é isso mesmo, é tudo escravo mesmo. Vocês são tudo escravo. É o que está descrito pelo Lucas Bayer, que é um jornalista que estava lá no local. Bem, isso é a descrição do próprio jogador, né? Após isso, só estou deixando claro aqui os terias e etc. Após isso, o jogo correu, teve essa confusão, o jogo correu, o Edilson foi substituído, vem o apito final da partida. Essa partida não teve transmissão, tá? Pelo menos eu não achei a transmissão dela. No apito final, foi um tiro de meta do Fluminense, o Fluminense classificou e o Arthur já estava posicionado mais perto ali do vestiário do Aniceto Moscoso, que fica por baixo de uma das arquibancadas, e assim que acabou o jogo ele já entrou no vestiário. Começou a rolar uma confusão, os jogadores do Madureira foram para cima do vestiário do Fluminense, enfim, aquela confusão com os seguranças do Fluminense travando, etc. Isso se dissipou, mas o caso já estava sendo noticiado ali, alguma coisa. Os jogadores do Fluminense e a comissão técnica saíram, só que o Conselheiro Galvão só tem uma saída. E aí nessa saída, depois que saíram todo mundo, foram pro ônibus, o Arthur não saiu junto. O Arthur veio depois, com 3 ou 4 seguranças, depois passando por dentro do campo. Porém, quando eles foram sair, o portão estava trancado, justamente porque já tinham feito a denúncia ali para a PM. Enfim, uma forma de travar o Arthur lá para poder fazer a denúncia. A PM chegou, fez todo o entendimento da situação. Os dois do Madureira, né, tanto o Gandula quanto o jogador, decidiram prestar queixa sobre o Arthur. O Fluminense, pelo que a gente apurou, obviamente, né, por se tratar de um jogador do clube, está prestando ali o auxílio jurídico, né, foi para a delegacia também. O Arthur foi escoltado no sentido de dentro do veículo, né, da viatura. E foram lá para a delegacia de polícia, onde o caso está acontecendo ainda, né? A gente ainda não tem nenhuma atualização. Tanto Fluminense quanto Madureira não se manifestaram oficialmente ainda até a publicação desse vídeo, tá? Caso eles se manifestem, a gente grava outro vídeo, ou até mesmo como amanhã tem a cobertura do jogo, de repente eu coloco aqui, se tiver alguma coisa aqui nos comentários, é porque eles se manifestaram, ou um outro vídeo, ou o comunicado do Fluminense ou do Madureira. E aí, obviamente, o Fluminense, né, como eu falei, apesar de não ter se manifestado publicamente ainda, enviou advogados também para poder, enfim, entender toda a situação.
Ao final desse vídeo, tá? Eu não quis misturar as coisas. Ao final desse vídeo, tem algumas imagens que eu consegui, enfim, tanto pegando em redes sociais ali, aquelas imagens que vão viralizando, tanto também imagens que eu consegui com pessoas que estavam no local, tá? Então tem imagens até que são exclusivas aqui também, aqui no Raiz Tricolor, que vão estar na parte final. Numa dessas imagens, vocês vão observar que o Gandula, quando ele está discutindo ali, o Arthur tá por trás, tem os seguranças do Fluminense, tá o coordenador, o Antônio Garcia, que é coordenador da base do Fluminense. O Gandula chega a virar e falar assim num determinado momento: o Isaac do time deles confirmou mesmo. Na hora que ele chamou, o Isaac perguntou e ele confirmou que estava chamando de tudo escravo mesmo. Obviamente é a fala do Gandula do Madureira, né? O Isaac não... A gente não tem a palavra do Isaac ainda, nem nada disso. Tem só o vídeo, como eu falei, vou botar aqui no final, dele falando que o Isaac também viu e confirmou. Também consegui apurar de que algumas pessoas identificaram que a arbitragem teria também ouvido, mas também precisaríamos da súmula, que não foi publicada e que pode até demorar um tempinho para ser publicada ainda. Essa é a situação de tudo o que se tem de notícia até o momento, ok? Vai ser... O Arthur foi levado para ser apreciado ali a questão de injúria racial, vale só a diferença, né? Qual a diferença de racismo para injúria racial? Basicamente, a diferença de que injúria racial é um crime cometido contra uma pessoa e racismo seria um crime cometido contra o grupo, né, de pessoas. Hoje em dia, a lei atual prevê que as punições são equiparadas, né? Então não tem ali a diferença entre racismo e injúria racial, como tinha antigamente, que, por exemplo, um tinha fiança, outro não. Mas isso é um papo muito juridiquês. Vamos lá, tá? Dada toda a notícia, como eu falei, vai ter vídeos aqui no final também. Eu não vou me esconder de dar a minha opinião com base em tudo que se tem até agora, tá? Eu acho que toda denúncia precisa ser apurada, porque a gente não tá aqui num tribunal onde a gente decide, e principalmente porque hoje a gente está nessa situação de quem fica gritando e outro dia pode ser a gente. Então, todo ser humano, a nossa Constituição diz isso, toda pessoa, todo brasileiro tem direito à defesa, então eu não vou entrar aqui no mérito se o Arthur fez ou se ele não fez, tá? Eu não vi um vídeo com ele literalmente fazendo. Então, por enquanto, são os relatos, e aí quem vai decidir se os relatos são certos ou não é a justiça. Não vou entrar nesse mérito aqui. O meu mérito é só o seguinte: em caso de comprovação, relatos apresentados, por exemplo, súmula, alguma coisa, o Arthur ter de fato cometido esse crime, o Fluminense precisa ser muito enérgico com essa situação. Muito enérgico. Porque a gente não tá falando só, entre aspas, só, de ter um racista dentro do elenco, e que você, do elenco profissional e de base, que você dispensa e acabou o problema. Não. A gente está falando de um clube que tem a sua história manchada com falsas informações e que tem a pecha de ser um clube racista. A gente já falou 200 vezes aqui sobre as mentiras e os problemas que inventam dentro dessa história, mas é algo que o Fluminense se esforça tanto para poder se livrar dessa pecha mentirosa, e isso pode voltar. E os primeiros comentários que a gente já viu de torcedores que levam isso para um lado só clubista já levaram para esse lado. O Fluminense precisa ser bem enérgico. Segundo, porque a gente está falando de um jogador que era tido como joia e que o Fluminense, ou o Fluminense perdeu, ou ele se perdeu, enfim, mas perdido. O Arthur, há 4 meses atrás, mais ou menos, o Arthur foi pego com mulher dentro de concentração, desrespeitando ordem, foi afastado por conta disso, não surgiu no profissional desde então.
e era o cara tido como extremamente precoce, que jogava bola e que seria o novo... Tinha proposta com, sei lá, 16, 17 anos, ele tinha proposta de 16 anos, tinha proposta de 10 milhões de euros por ele. Foi noticiado ali à época. Então a gente tá falando de um cara que foi tratado como joia desde o início pelo Fluminense. Teve tudo de bom e do melhor. E que tá se enveredando por esse caminho. Vai caber também ao Fluminense uma reflexão, caso ele seja punido, se em algum momento o Fluminense errou ou se fez tudo que tinha e só deu ruim, porque o exemplo fica. E o terceiro ponto, que é para mim, o mais importante também na situação, que é oferecer também, de certa maneira, o Fluminense como instituição, lembrando, isso tudo eu tô falando em caso comprovado, tá? Caso seja culpado mesmo. A gente aqui não é tribunal, né, nesse ponto. A quem foi agredido verbalmente ali, né? A gente sabe o que é você chamar alguém de escravo, pô. Num dos vídeos, o jogador, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, o jogador do Madureira chega a chorar falando, cara, esse moleque é um mimado, ele deve ganhar mais de 50 mil, eu jogo aqui de graça e ainda tenho que ficar ouvindo esse tipo de coisa, né? Tipo assim, quem trabalha de graça, ó, todos ali estão num sonho, etc. Enfim, o Fluminense precisa fazer isso. E não é só pela questão social, como deveria fazer mesmo, pela questão social mesmo, mas também por conta dessa questão da imagem. Sobre o Arthur, novamente, não vou condená-lo aqui de cara, né? E nem passar pano também dizer que não aconteceu, tá? Eu só não tô dando um veredito, mas um ponto precisa ser bem claro. A carreira do Arthur, que já estava comprometida, devido aos recentes problemas dele, seja dentro de campo, no profissional, seja fora de campo, com esse problema que aconteceu no início do ano. Agora a carreira dele fica... Como é que vai ser? O Fluminense, é óbvio, a gente sabe como é que funciona também. O Fluminense vai dispensar ele no mercado? Ou o Fluminense vai tentar agir só com a cabeça mercadológica do dinheiro? De, putz, perdemos aqui 4, 3 milhões, sei lá quanto que valeria hoje o Arthur. E não, vamos segurar e a gente tenta vender. Eu não sei o que o Fluminense vai fazer. A situação é séria e não dá pra gente tratar isso só pensando na questão futebolística do Fluminense, não. O Fluminense vai ter que ter muito cuidado como agir com essa situação. Não pode tratar isso como se fosse só uma questão futebolística de um jogador. É uma questão social, é uma questão de crime. E que caso tenha sido cometido, o Fluminense vai precisar ser bem enérgico. É isso. Vou deixar aí os vídeos, tá? A partir de agora. Os vídeos estão na vertical, porque a galera só grava assim hoje em dia para Instagram. Enfim, e tá aí, esses são os gelatos. Não se mete não, meu. Fica quietinho você também, pô. Meu irmão, a eleição é importantíssima hoje, porra. Se desse tamanho tá fazendo isso, porra. Jogador, mas não é ninguém. Minha comissão técnica, os atletas saíram. O Arthur entrava. Valeu. Já bota na matéria aí, pô. Na matéria. Assim, toda a invadinha do local. Bota aí. Na boa, te conheço. Eu gosto de tu pra caralho, tu sabe. Eu saio com você, não gosto de tu pra caralho, viado. Ele sabe, eu falei pra ele lá. Eu falei. Bora, pô. Eles me perguntaram, o Isaac, o jogador falou. O que eu falei, pô, tá certo, tá me chamando, ele é racista, tá me chamando de escravo. Aí ele tá certo, escravo mesmo. Falou de novo do popular, pô, até que eu tenho que fazer o jogador do time dele. Aí foi, o profissionalismo. Primeiro, tu é fraco, pra mim vai continuar sendo fraco. Não tô olhando, tá errado, pô. Segura aí, quer ser profissional assim? Segura aí.
Faz a queixa aí agora. Faz a queixa. Jefferson, ô Jefferson, não dá ideia, Jefferson. Você não tem conversa com ele não, Jefferson. Você não tem conversa com ele não, Jefferson. Ele vai fazer o pix. Deixa ele falar sozinho, gente. Ô, treinador, você tem que falar de futebol, fica quietinho aí, pô. Deixa ele falar, cara. Eu não falei nada pra você. Eu não falei nada pra você. Tá errado, mano. Dá ideia pra ele não, Jeff. Dá ideia não. Dá ideia não. Ele é branco, né? Não dá não. Dá não. Esse cara nunca vai entender isso, porra. Não dá ideia pra ele não, pô. Tá mole, você é mole. O cara ganha mais de 50 mil, pô. Não ganho porra nenhuma pra vir aqui, pô. Mas o cara é o primeiro, já tem que ficar escutando isso aí, né? Tá maluco? Isso é covardia mesmo, senhor. Isso é covardia, pô. Não fala nada Aí, não, olha o pô. moleque aí, tu acha que o moleque vai levar teu coração como? Sacanagem, pô. Isso é covardia, pô. Sustenta a tua bronca agora aí, ô cavalo. Sustenta aí, pô. Sustenta a bronca, pô. Viu, vai dormir aí, ô cavalo. Trouxe nada na sua não. É maior de idade? É, vai levar no cheiro para não ver, é maior de idade. Cada muda aqui, ó, atravessa aqui, ó, pé e desce, pegou e pé, sobe direto aí, pé. Olha,